gente vai vir para o cenário doméstico e falar um pouquinho aí sobre esse programa do governo federal, o Desenrola, né, de renegociação de dívidas. Então, para isso, eu vou falar com a nossa analista aqui, Larissa Quaresma, que fala sempre aqui dos bancões. Eu quero saber aí qual vai ser o impacto nos bancões e nos outros setores também. Chega mais, Larissa. Ei, Paulinha, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Sua primeira vez aqui no Money Times, né? No giro agora no Money Times. É verdade, verdade. A gente sempre se vê aqui, né? Figurinha carimbada, eu adoro as suas análises aqui, mas vamos lá para hoje, né? O governo federal anunciou ontem aí o programa, né, de renegociação de dívidas de brasileiros que recebem até 2 salários mínimos, né? Agora, e isso pode beneficiar até 70 milhões de brasileiros, né? E a gente tem falado, né? A gente já fala há algum tempo sobre essa questão da inadimplência, né? A Selic lá em cima, e é um problema, inclusive, para os bancos. Mas aí eu queria fazer uma pergunta mais geral aqui para você, para a gente começar o nosso papo. Quais devem ser os setores realmente que devem ser mais beneficiados com esse programa? Principalmente o setor bancário, o setor financeiro. Então, quem concede crédito, seja via uma estrutura de banco tradicional, ou seja via uma estrutura de sociedade de crédito direto, que é muitas vezes o que as fintechs usam. Então, acho que todo mundo que concede crédito vai ser beneficiado, e também as varejistas que trabalham com essa camada da população, que ganha até 2 salários mínimos. Porque com esse programa de resolução de dívidas, essas pessoas vão deixar de ser negativadas, vão conseguir acessar novamente crédito para consumir. Então, isso tende a beneficiar essas varejistas de consumo cíclico. Maravilha. E a gente também está vendo, né? A gente tem visto dados muito positivos em relação à nossa expectativa, né, de queda da taxa Selic ali no segundo semestre. Veio agora essa renegociação de dívidas. O cenário ele está cada vez mais positivo, otimista, né? Também a gente viu a Verde na semana passada também tendo um cenário também mais otimista para o Brasil e tudo mais. Agora, perguntando mais, você falou aí das cíclicas, né? Como é que o varejo recebe isso, né? É hora do investidor encher o carrinho ali de ações do varejo, aproveitar que está na baixa e aí pegar tudo? Queria que você falasse aí um pouquinho mais. Eu acho que, assim, na economia real, né, é muito provável que a gente ainda veja um segundo trimestre muito difícil para as varejistas, né? Então, esse trimestre que acaba agora em junho, provavelmente ainda vai ser ruim, principalmente para justamente essas varejistas da baixa renda. O programa do governo, ele começa segundo o próprio governo, né, as instituições começam a se cadastrar em julho. Então, pensando em economia real, ele só deve surtir algum efeito operacional para as varejistas a partir do terceiro TRI, provavelmente com mais força no quarto TRI. Agora, é importante a gente observar que o preço dos ativos, ele anda na frente. Sempre, né? Seja quando ele está prevendo uma baixa, ou seja quando ele está prevendo uma alta. Então, a gente gosta muito de algumas varejistas específicas, não todas. A gente gosta particularmente bastante de Arezzo, né? A gente tem uma recomendação de compra para Arezzo, porque ainda trabalha com o segmento da população que tende a ser mais resiliente, né? Que é classes A e B. Então, a gente prefere por hora, até a gente ter um conforto que a inadimplência de fato vai melhorar de uma forma sistêmica, né, que a população de baixa renda de fato vai mudar o jogo, né, porque o Desenrola, ele certamente melhora a situação, né, de consumo das famílias de renda menor, mas é cedo para dizer se ele muda o jogo, entendeu? Então, as varejistas que trabalham, se a gente pegar assim, uma Guararapes, uma C&A, né, essas varejistas de moda que trabalham com esse público mais abaixo, precisava de uma mudança mais sistêmica, né, mais forte. Então, acho que talvez seja um pouco cedo para falar que isso vai acontecer, né? Com certeza, com a perspectiva de queda de juro, queda do juro longo, real, muita gente já vai apostando e antecipando esse movimento. Do nosso lado, a gente prefere observar de fora, por mais que a gente perca a primeira pernada nesse momento. Manter um pouquinho mais de segurança, né? E ver o que vai acontecer. Tá joia? Exatamente. Perfeito. E aí, queria mudar um pouquinho aqui, já tem a chamada
faixa 2, né? Porque o programa foi dividido em faixa 1, aí tem a faixa 2, que é destinada somente às pessoas com dívidas em banco, né? Que poderá oferecer aí uma possibilidade de renegociação mais direta aí entre as pessoas e os bancos. E aí gostaria agora de focar nesse setor, né? Para saber como é que pode beneficiar a situação dos bancos mesmo. Qual seria aí, será, né? O que a gente pode prever aí de impacto nos próprios bancos, porque, né, a gente vem discutindo aqui, falando dessa questão da inadimplência, né? Então, queria que você falasse um pouquinho mais desse setor em específico. Muito boa pergunta, Paulinha. E para dar um panorama aí para quem está assistindo, a inadimplência, como todo mundo sabe, ela está se deteriorando no Brasil há quase 2 anos. Então, desde lá do meio de 2021, a inadimplência vem piorando no país, e essa piora, ela está atingindo principalmente os segmentos mais vulneráveis economicamente, tanto na pessoa física, que é a população de baixa renda, quanto na pessoa jurídica, que são as pequenas e médias empresas, né, que tem uma operação ali mais apertada, desculpa. Então, esse é o cenário que a gente vê. Agora, como que funciona o Desenrola exatamente nos detalhes e como que ele pode ajudar esses segmentos mais vulneráveis? O programa é assim: para as instituições financeiras que derem um desconto relevante para as pessoas que estão inadimplentes, principalmente as pessoas físicas, né, que é o foco do programa, o Tesouro Nacional vai assumir a inadimplência dessa nova dívida renegociada. Então, vamos supor que eu sou o Nubank, sou o Banco Itaú. Eu falo assim, ó, governo, esse contingente de pessoas aqui, eu estou dando um desconto de 90% na renegociação, e a nova dívida equivalente a só 10% do que estava antes, eu vou perdoar esses 90%, mas esses 10% você vai me pagar inadimplência. Então, os bancos vão decidir quais carteiras, quais clientes eles querem fazer isso. Né? Então, os bancos têm um incentivo, porque o Tesouro arca com a inadimplência, e o cliente também tem um incentivo, né? Porque ele vai ter 90% da dívida dele perdoada. Eu estou usando 90%, que é o número que inicialmente o Fernando Haddad tinha falado, mas ele pode mudar, já que nesse anúncio oficial, né, eles não entraram no detalhe de qual é o percentual necessário para o Tesouro arcar. Mas eu estimo, né, que deveria ser algo parecido. Então, o que isso significa para os bancos? Significa que eles vão, principalmente para quem trabalha com esse público, né, vão aumentar a carteira renegociada, e nessa carteira renegociada eles vão ter uma redução a zero da inadimplência. Então, para quem tem uma carteira de baixa renda problemática, né, para quem tem, deu crédito que não deveria, sabe, deu muito cartão de crédito, deu muito, para quem executou mal no crédito, é onde eu vejo esse programa fazendo a maior parte da diferença. Por quê? Para você dar 90% de desconto na dívida, tem que ser uma dívida que o banco já nem conta mais com ela, entendeu? Tem que ser uma coisa que o banco considera que ele vai perder mais do que 90%. Então, é um crédito quase podre na visão da instituição financeira. Então, trocando em miúdos, né? Para quem tende a fazer mais diferença? Quem trabalha muito com esse público, ou quem tem as classes D e E, né? Como uma proporção relevante da carteira de crédito. Quem são essas instituições? Bradesco, tanto que a gente está vendo subir aí quase 2% hoje, né? Estou subindo mais do que Itaú, mais do que Santander, o próprio Nubank, Banco Inter, que são as instituições financeiras que trabalham com essa camada da população. Não estou falando que, né, vai salvar o negócio de ninguém, muito provavelmente não, até porque, como eu te falei, né, já não contava com esse crédito, é um desconto muito relevante, agora tende a beneficiar essas instituições, sim. Tá, joia. E você falou em termos de beneficiar, né? De alguma forma, a gente pode ter uma perspectiva mais positiva nos resultados desses bancos, você falou, né? Mais lá para o final do ano, né? Porque a gente tinha aqui já conversamos antes, né? De uma perspectiva, numa piora da inadimplência, né? De alguma forma, para esses bancos que têm mais esse público, esses resultados podem ser melhores? Minha opinião, nossa leitura aqui,
A gente acha que a inadimplência da pessoa física, mesmo com esse programa, vai continuar subindo, até porque, como eu te falei, né? Vamos supor que o banco emprestou 100, e ele não baixou, vamos supor que ele baixou 50% como perda de crédito. Se ele der um desconto de 90, ele vai ter que provisionar mais 40 como perda de crédito. Então, assim, você está me entendendo a matemática da coisa? Então, assim, a gente acha que mesmo com o desenrola, a inadimplência continua subindo, mas ela pode piorar menos para as instituições que trabalham com esse público. A piora dela pode ser menos intensa. Então, na margem, uma melhora de cenário. Não porque o cenário vai melhorar, mas porque ele vai ser menos pior, né? Senão, se o cenário não fosse ruim, não precisava do governo estar dando esse programa, você concorda? Então, a gente espera que a inadimplência continue subindo, principalmente ainda nesses bancos, né? Nubank, Santander, Bradesco e outras fintechs, né? Como Banco Inter. Mas a gente espera que com esse programa a piora seja menos intensa, vamos colocar assim. Onde a gente espera ver que os resultados vão continuar melhorando, vão continuar vindo bons. No Banco Itaú, no BTG, que é outro perfil de crédito, né, lida mais com grandes empresas, são extremamente conservadores na concessão de crédito, e isso tem poupado eles muito de pegar na integridade esse ciclo de piora de inadimplência.